desse bate-papo, tocando em alguns pontos que vocês têm curiosidade de saber a respeito desse retorno. Eu estou separando já algumas perguntas, né? A Cláudia chegou e eu vou pedir para a Cláudia responder algumas perguntas nossas. Acho que ela está entrando já. Dani, a Thelma. Oi, Claudinha! Agora sim, posso até tirar os óculos, já deu certo. Tudo bom? Como você está? Eu tô ótima, graças a Deus. Então tá bom. Derrubando tudo aqui, mas tô ótima. A Dani entrou também, Márcia. Bom, agora eu não vou conseguir mais acompanhar quem está entrando, porque a gente vai focar aqui. Agradeço, peço que vocês mandem perguntas. Já deixei até um bloquinho para anotar algumas perguntas aqui que enviem. A nossa artista aqui de hoje é a Cláudia Marquisac. A Cláudia Marquisac, eu tive o prazer de trabalhar com ela na Secretaria de Educação. Ela estava voltada a um trabalho com leitura para os bebês, um trabalho lindo que eu tive o privilégio de acompanhar de perto. Bem de perto mesmo, né? Bem de perto, nós éramos vizinhas de cadeira, assim, cadeira e mesa. Então foi um prazer, um aprendizado, né, Claudinha? Porque eram nossas conversas de início da manhã. O computador, eu lembro, o computador demorava 40 minutos para ligar. O meu, pelo menos, levava 40 minutos para ligar. E eram os 40 minutos mais bem utilizados ali da minha vida, porque nós tínhamos 40 minutos de conversa. E nesses 40 minutos de conversa saiu um projeto, saiu ideia, saiu a vontade de mudar o mundo. Era muito bom mesmo. Ali eu conheci o trabalho que ela faz. Olha, a Érica, Thaís, o trabalho que ela faz com os bebês, um trabalho de leitura, que eu vou pedir que você fale um pouquinho sobre ele. Eu separei o nosso encontro aqui em alguns pontos. Que a Cláudia é uma pessoa multifacetada, né? Tem várias faces. E eu fiquei, que face dela nós vamos explorar? Primeiro, o tema do nosso encontro, que é esse retorno pós-pandemia. Que eu vou até fazer uma brincadeira de algo que aconteceu hoje. A partir disso, perto do encontro já. Depois, eu queria que você falasse um pouquinho dessa leitura para os bebês. E por último, o Zé falando de duas queridas. Ele mandou no WhatsApp junto aqui. E por último, do seu bebê, que o seu bebê chama-se Periscópio. Você tem os seus bebês crescidos, mas você tem o seu bebê aí que já está em fase de crescimento. Olha o David. Eu queria muito que você contasse um pouco do Periscópio, porque eu tive o privilégio de conhecer de perto. Não, gente, tem um conflito aqui que alguém vai ter que fazer uma resolução de conflitos hoje, que eu havia me esquecido. Nós duas concorremos juntas a um prêmio e eu não ganhei o primeiro lugar porque ela ganhou, então dá para alguém justificar isso aí? A Cláudia faz um trabalho belíssimo e eu acho que isso... Eu vou até contar isso agora no começo, Claudinha. Quando nós fomos para o ProLer, e eu tinha um projeto, e você também, eu falei, nossa, o projeto da Cláudia é um projeto internacional, né? Ela faz a leitura para o mundo aí, defendendo a língua materna, e você vai explorar um pouquinho mais quando a gente falar sobre o Periscópio. E eu brincava e falava assim, não vou mais falar com você, não vou mostrar. Brincando sobre isso, o Zé entrou também, por conta do concurso que nós participamos, mas nós duas fomos premiadas nesse concurso. Zé é um querido, viu? O Zé, ele colocou duas queridas. Obrigada, Zé. E aí eu queria que você começasse. É um prazer estar com você. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui virtualmente. E conta pra gente, o primeiro ponto que eu quero é como foi a chegada em Portugal, olhando para a pandemia, como você se adequou a isso e como está sendo esse retorno das crianças. A Cláudia trabalha com educação infantil, tem uma grande experiência com isso e eles já estão retornando para a escola. Nós aqui no Brasil estamos agora no momento de pensar num plano de organização desse retorno. E eu falo que as pessoas sábias aprendem com as pessoas que já passaram pelas experiências, que acertaram e erraram. Então nós todos aqui queremos acertar. E nada como uma boa experiência, um relato de uma boa experiência, para que a gente tenha uma ideia do que está dando certo fora e trazer para cá. Obrigada, Zé. Vamos lá, Claudinha. Então, eu cheguei aqui em Portugal, né? Dia 10 de dezembro, um pouquinho antes, já havia a história, né, da epidemia, do novo vírus, mas tudo ainda muito novo, né?
a adaptação ao novo país, mesmo com a língua, né? Nós falamos a língua portuguesa, é muito diferente, né? Não há comparação de expressões, da construção de frases, da construção do pensamento, é tudo muito diferente, né? Então a gente estava nessa adaptação. Claudinha, desculpa te interromper, o teu som tá muito baixo. Eu achei que tava baixo só para mim. Alguém colocou que tá baixo. Melhorou. Agora melhorou? Tá, eu vou ficar com o microfone aqui. Então, e o que aconteceu? No meio do caminho havia uma pandemia, né? E a gente, com 3 meses de moradia, quando o meu filho já tinha ido para a escola, tal, veio a pandemia, lockdown, e a gente teve que se adaptar no meio de uma adaptação, se adaptar a uma pandemia, né? Então estava começando a fazer meus contatos, começando a fazer meu círculo de amigos, tal, aqui é tudo muito, muito bom, né? Eu acho que a qualidade de vida em Portugal é uma coisa que não tem como a gente questionar, né? E meu filho tinha ido para uma escola, né? Ele foi para uma escola pública aqui, de secundário, escola de Massiminos, que é o bairro que eu moro, e até então tudo bem. Aí lockdown, fecha tudo, fecha escola. Aqui a gente tem uma vantagem da gente estar no final do ano letivo, né? A gente estava no final do segundo ciclo e entrando para o terceiro. Para que vocês possam entender, assim, o ano começa em setembro, chega em dezembro, na época das festas, tem 15 dias, aí depois volta, quando é em abril, na época da Páscoa, tem mais 15 dias de férias, e depois o final do ciclo é em junho, e aí são férias até setembro novamente. Então é um ano bem diferente do que a gente está acostumado, o período é integral, né? Para o ensino médio, eles têm aula das 8 e pouco da manhã, 8h15 da manhã até 1h30 da tarde, né? E podem almoçar ou não na escola, isso é opcional. E assim, livros didáticos, é tudo muito fácil. Meu filho, no tempo da pandemia, né, quando ele saiu, né, foram suspensas as aulas, ele conseguiu um tablet emprestado para poder estudar, para que não fizesse a falta para ele, para que ele pudesse acompanhar as aulas online. E esse tablet era pela própria escola ou não? Pela própria escola. Bacana. Eles pegaram, fizeram um terminho, ela perguntou quem estava tendo algum tipo de dificuldade em relação a estudo. Ele falou, olha, eu estou dividindo o computador com a minha mãe, e minha mãe trabalha no computador. Aí a professora me mandou um e-mail, olha, Cláudia, eu vou ver se eu consigo um tablet, a gente está tentando, não sei, né? A gente vai tentar um tablet para o André. Tipo, uns dias depois ela veio, me chamou, fui até a escola, peguei, assinei um terminho de compromisso, daqui 2 meses ele devolve. Nossa, que bacana. Que suporte, né? Nossa, não há comparação. E aí, entre as medidas, né, em relação à pandemia, os portugueses são muito corretos, muito obedientes, né? Eles respeitam. Não que não haja quem não respeite, lógico que há, são seres humanos, né? Mas em linhas gerais, assim, não pode sair na rua. Ninguém saía na rua. Não pode andar, não andava, sabe? Então, assim, havia uma compreensão do coletivo muito grande em relação a isso. E aí eu estava buscando emprego, buscando emplacar no meu projeto, né, o Periscópio, o meu querido Periscópio e tal, quando parou tudo. Então, assim, e aí eu entrei numa medida de auxílio governamental para quem chegou em Portugal e precisava de um emprego. Aí eles falaram, ó, você pode trabalhar ou num lar de idosos, né, ou então num hospital, ou em algum lugar que esteja necessitando. E eu fui classificada para trabalhar num lar de idosos no primeiro momento. Que legal, não sabia disso. Foi. E aí, quando eu já estava, tive experiência com a minha mãe que ficou acamada 2 anos, tal. Não, vou lá, vou contar a história para os velhinhos, tal. Já estava toda feliz, tal. Aí eles me falaram, não, Cláudia, você vai para uma creche, você vai para uma creche, que é a creche da Cruz Vermelha, de Braga.
A Cruz Vermelha, ela tem várias delegações em Portugal e a maior delas é em Braga, a delegação de Braga. Tem vários setores que ela atende, desde pessoas com problemas de drogas, pessoas em situação vulnerável e creche, apoio escolar. Isso é uma delegação imensa, um acolhimento sensacional, emocionante, né? E aí, o que aconteceu? Fui selecionada, comecei numa creche, então eu comecei a atender... Essa creche atende mais ou menos quantas crianças? Qual a faixa etária? É uma creche pública ligada à Cruz Vermelha? Filantrópica. Ela atende de 4 meses a 3 anos, né? O que acontece? Como nós voltamos, né, faz umas 2, 3 semanas que começaram retomar algumas atividades, o processo de desconfinamento aqui em Portugal. E eles voltaram com as creches. Inclusive, a creche da Cruz Vermelha, ela começou 2 semanas depois, porque todos os professores foram testados e havia uma professora com Covid, sem sintomas e tal, mas não podia trabalhar, então toda a aula foi suspensa por mais 2 semanas. Aí voltou. Quando voltou, eu voltei eles começaram na segunda, eu comecei na terça, né? Trabalhar com crianças de 3 anos. São 80 crianças, 80 e poucas crianças, mas não estão indo todas. Eles fizeram um rodízio de crianças, né? Então, eles conversaram pai a pai, né? Chamaram todos os responsáveis. Chamaram não, né? Chamaram por ligação, porque eles evitam ao máximo o contato, né, por causa ainda da Covid, embora aqui em Braga a gente já esteja há cerca de 4 dias sem caso nenhum de registro de Covid, eles estão muito prudentes, né? Então, eles chamaram, foram conversando pai a pai, quem tinha real necessidade de levar o filho à escola. Ou seja, quem já não trabalhava mais de home office, precisava ir ao seu emprego, quem não tinha com quem deixar. Aqui existe uma legislação que as crianças até os 12 anos, elas precisam ser acompanhadas por um responsável. Então, os pais que trabalham e têm filhos até 12 anos, eles podem ficar em casa com os filhos e receber o que eles chamam de layoff, né? Recebem 80% do salário, né? Para que eles possam ficar com os filhos dele. Então, assim, eles conversaram e falaram, olha, quem pode, quem não pode. Então, a gente está com um número reduzido que está sendo aumentado aos poucos. Né? Nessa primeira semana de trabalho, a gente teve em torno de, no máximo, 11 crianças na minha classe, né? Na classe que eu estou auxiliando. Depois, no dia 15, amanhã a gente trabalha, apesar de não existe emenda de feriado aqui, né? Então, amanhã a gente trabalha. E aí, no dia 15, que é segunda-feira, é 14 ou 15? É 14, né? A gente já vai ter cerca de 18 alunos na classe. Né? Então, a gente vai estar com um número bem maior. É uma professora, 2 auxiliares. E, querida Carla, que querida. Tem várias pessoas que te conhecem ela aqui me falando da saudade. 3 vezes eu fui professora dos 3 filhos dela. Então, é uma amizade antiga. Então, e aí eles começaram com um número reduzido e as regras são todas, assim, muito, muito cumpridas e muito... eles são muito atentos a qualquer coisa. Primeiro de tudo, tem Deixa eu só recapitular para quem entrou agora. A Cris Domingues colocou uma pergunta sobre a proporcionalidade. Obrigada, Cris, pela pergunta e por estar aqui conosco. Outras pessoas entraram depois, eu não consegui falar os nomes também. Então, ela quer saber dessa proporcionalidade, porque aqui no Brasil nós temos uma proporcionalidade para uma situação comum. Para essa situação de desconfinamento, nós ainda não temos uma orientação se vai acontecer uma proporcionalidade, se vai ocorrer por rodízio. Mas então você traz para a gente algumas informações que eu acho que são importantes, até para quem trabalha em escolas e vai sugerir, tem diretores de escola que estão aí assistindo, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Primeiro que foi falado pai a pai, para que realmente você só abre por uma porcentagem. Já que é uma porcentagem, você tem que abrir realmente para quem tem necessidade.
não para todos. Se não são todos que Exatamente. têm necessidade naquele momento. Exatamente. Segundo, que existem pais que estão em casa com seus direitos financeiros resguardados em 80%, porque os filhos têm direito de estar com os pais até os 12 anos. E o terceiro, que vai ser feito em formato de rodízio. Esse rodízio, antes de você falar da proporcionalidade, esse rodízio, essas crianças que começaram agora, em algum momento elas deixam de estar presentes ou não? Você vai abrindo esse rodízio assim, vem uma porcentagem, depois vem mais uma porcentagem, você vai num crescente. Como funciona esse rodízio? Então, o que está acontecendo agora? A gente teve os pais que precisavam com mais urgência, né? Então, vieram as primeiras crianças e conforme os pais estão voltando para o trabalho, que isso também está sendo feito de forma paulatina, está devagar, eles vêm trazendo as crianças. Então, a gente começou com 8 crianças, 10 crianças, 11 crianças. Tá. Né? As classes têm no máximo 18 crianças. A classe que eu tô, que são de 2 a 3 anos, né? Estão todos desfraldados já, são crianças que têm uma autonomia surpreendente, eles comem de garfo e faca, né? É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Aos 2 anos? Aos 2 anos, aos 2 anos. Garfo e faca, e usam o garfo e a faca e fazem menos sujeira que eu. Para comer. Eu acho que eu vou para Portugal aprender. Não é nem para ensinar, é para aprender mesmo. E olha o detalhe, eles comem com a mão esquerda, eles seguram o garfo com a mão esquerda. Ai, tem coisa e mais a chique, faca eu vou aprender. Com a mão direita, porque é um jeito de manter a comida sob controle. Toda refeição deles tem uma sopa primeiro, né? Então eles têm um prato. O prato de sopa era tão grande que eu falei assim, acho que eles vão comer a sopa só, né? Não, era sopa e depois tem a refeição e a sobremesa, que é sempre fruta, né? Então, assim, eles são muito autônomos. Então, quando eles chegam, eles fizeram um esquema muito interessante. Eu não sei como é no berçário, que eu ainda não cheguei ao berçário, porque a gente está evitando a circulação a gente não pode, as crianças não podem ter contato com outras classes. Então, a minha classe, que eu trabalho, que são crianças de 2 a 3 anos, não podem ter com a classe do lado, que são crianças até de 1 a 2 anos. E os de 1 a 2 anos não podem ter contato com os bebês. Tá. Eles estão Então, evitando eles entram no mesmo horário ou eles entram escalonados também? Quando eles chegam na escola? Eles têm um horário para entrar até 9 horas. Né? Até 9 horas. Aqui tudo começa um pouco mais tarde que no Brasil. A gente não entra às 7, né? Começam a entrar às 8 e eles têm até às 9 para entrar, né? Nesse primeiro momento, eles até relevam, né? Quando uma criança chega um pouco mais tarde e tal, tá todo mundo numa adaptação. Mas a professora ela já chegou, já falou, olha, não quero, se me voltar a chegar num horário mais tarde que o que a gente combinou, a gente vai ter que chamar e orientar esse pai e tal, né? E é período integral? Eles ficam num período... Período integral. Entra das 8, eles saem entre... Na verdade, como os pais estão pegando mais cedo por conta da pandemia também. Então, assim, os pais quando saem do trabalho vão lá e pegam. E o horário deles saírem, geralmente, qual é? 6 horas. 6 horas? Das 8 às 6. A Cris falou que tá se animando. Eu acho que ela vai para Portugal com você, viu? Opa! Ela tá ficando animadinha. Eu acho que o ânimo dela não é para voltar aqui, não. Acho que é para voltar em Portugal. Claudinha, a pergunta da Cris, a proporcionalidade. Qual é a proporcionalidade aí em Portugal para crianças da creche? Eu vou poder responder das classes que eu estou, né? Na classe que eu estou, se não fosse em situação de pandemia, a gente teria uma professora e uma auxiliar, né? Seriam 2 pessoas para 18 alunos. Só que os alunos são muito independentes. A gente não tem aluno com fralda, a gente não tem aluno com... eu não tenho nenhum, pelo menos na classe que eu estou, não tem nenhum com necessidades especiais, né? Até conversei isso com a professora, ela falou que são pouquíssimos casos que nessa creche, né, pelo menos que eles estão, né, ela teve alguns casos, mas muito leves, poucos casos. Então, eles conseguem se ajeitar bem com 18 alunos e 2 pessoas.
No caso da pandemia, eles colocaram mais algumas pessoas para dar esse suporte, principalmente na questão da limpeza, higienização, porque tudo é higienizado o tempo inteiro. Então, Márcia, a Márcia perguntou, desculpa te interromper, se é uma creche particular. Pelo que eu entendi, é como se fosse no Brasil as nossas subvencionadas, só que é da Cruz Vermelha. Exatamente. Aqui nós temos em Santos, né, as subvencionadas, que é uma parceria, então não tem nenhum curso para as famílias, mas eles recebem uma verba aqui do município. E no caso lá, como é da Cruz Vermelha, não sei se vem verbas internacionais, mas não é uma creche particular. Porque até a própria creche foi construída. Nath, acende a luz aqui, que tá meio escuro aqui. Aqui tá bom, tá dando pra te ver bem. Tá, então tá bom. É que, ó, vê se não melhorou aqui. Lá já é noite, né, gente? Mais ou menos, ainda tá claro. Aqui até 9 horas, aqui é dia. Aí o que acontece? Peraí que eu já me perdi. Ai, meu Deus do céu. Não, que ela falou da creche particular, aí eu falei... nós perguntamos a proporcionalidade, ela perguntou se era uma creche particular. Um outro ponto, uma pergunta da Dani, que não foi nenhuma pergunta. A Dani comentou que esse trabalho com autonomia, com a criança, é um trabalho que nós temos dificuldade em fazer aqui, porque os pais não aceitam muito bem essa conversa. É algo já cultural da família trabalhar essa questão da autonomia em Portugal? Como que é essa questão do trabalho com autonomia? E é muito interessante que, como a questão cultural e assim, eu vejo que eles trabalham, como a professora ainda falou, ela falou, não é uma questão construída só numa classe. Isso já vem num crescente desde que eles estão no berçário. Eles se trocam sozinhos. Nossa. Eles colocam, porque assim, eles não têm uniforme, mas eles têm uma bata, que é uma bata da Cruz Vermelha, que eles colocam para preservar a roupinha. E na hora do soninho, todos vão e tiram essa bata, tiram a roupa e colocam o que eles chamam de camisola, que é a nossa camiseta, né? Que é uma camiseta que cada um traz para dormir, né? E o que eles se trocam sozinhos. É uma coisa assim, tem criança assim muito pequena, eles tiram o sapato, eles tiram a calça, eles vão ao banheiro, a sanita, né? Que eles chamam, né? Quando eles terminam de obrar lá, né? De fazer o que eles têm que fazer, eles avisam, eles falam, já está, né? Eles não se limpam, logicamente, ainda sozinhos. Aí a gente limpa a criança, dá a cuequinha, porque cueca aqui é para menino e menina, né? Dá a cuequinha para eles, a camisola, eles colocam e eles já vão sozinhos para a caminha. Cada um sabe o seu local, eles já foram avisados que tem que dormir um cabeça para cá, um cabeça para lá, né? Por causa da Covid, e eles já se colocam, já se cobrem e ponto. E dormem, nossa, olha que dica boa isso de dormir um com a cabeça para lá, um com a cabeça para cá. Uma dica tão simples e que faz toda a diferença, né? Exatamente. Cabeça do lado trocado. Eles têm uma distância também de 1 metro e pouco nas camas, né? Tanto que até eles estão preocupados com essa próxima semana que vão chegar mais alunos, né? Então, a classe que eles estão dormindo é uma classe que ainda não tem aluno, mas semana que vem terá. Então, a gente vai ter que realinhar, reestruturar algumas questões em relação a isso. A entrada dos pais, que você tinha perguntado, eles fizeram com fios não é aquelas faixas de segurança, entradas separadas para as classes. Então, os pais entram direto, eles ficam numa distância, né? Eles levam na porta da sala. Na porta da sala, eles não podem entrar mais na creche. Todo mundo que entra na creche pela porta de entrada, só funcionários. Só os funcionários. A gente tem não é um balde, é uma bandeja com lixívia, né? Que é água sanitária, para passar os pés, né? Para passar o sapato. Tem o álcool gel, né? Que a gente desinfeta as mãos. A gente faz a troca de roupa. Então a gente põe um avental que é próprio. O meu parece um boto rosa, mas é o que tinha aqui para lá, né? Aí põe um avental, troca o sapato. Máscara que é dada pela escola. Então você troca a máscara que você você não usa a mesma? Troco, não uso, não é a máscara social, é máscara de trabalho mesmo, que é a máscara descartável.
e ela dura 4 horas. Então eu uso até a hora do almoço, né? Eu tenho 1 hora de almoço, então eu posso almoçar na creche, eu posso sair, aí cada um faz o que quiser nessa hora, né? E depois aí eu volto com outra máscara, coloco novamente o avental e continuo. Para entrar no... Deixa eu só te falar então de máscara, porque aqui a gente tá ficando neurótico com a máscara, né? Só que eu não consegui tornar isso um hábito ainda, só não perde o que você ia falar. Eu trouxe uma brincadeira para você, eu falei que essa sou eu na creche assim que voltar. Hoje eu fui ao mercado e eu esqueci a máscara. O mercado é uma quadra da minha casa e eu desci sem máscara e não percebi. Eu entrei no mercado, o rapaz mediu a temperatura, fez assim e falou, pode entrar. E ele também não me falou nada. E na porta do mercado tem a máscara. Daqui a pouco eu percebi, quando eu estava indo pro caixa, eu fiz assim para arrumar, para coçar o nariz e eu coço por cima da máscara. Eu percebi que eu estava sem máscara e falei, moço, eu vou pegar a máscara ali na frente, é de papel. Olha o que eu fiz. Olha a máscara. Só que o problema é que eu não vi que tinha esse orelhão aqui, não reparei. Eu vim andando na rua, assim. Aí um senhor olhou pra mim e falou assim, nossa, eu gostei da sua máscara. Eu falei, no mercado tem, mas até aí eu não tô percebendo que tem um orelhão. Quando eu chego em casa, toco pro porteiro abrir a porta do prédio, eu olho e vejo essa cena, gente. Eu com esse orelhão abanando aqui. Eu falei, não, essa sou eu quando eu voltar pra escola, né, pra creche. Aqui a gente não precisa andar de máscara na rua. Só no transporte público, né, e em lugares fechados. E, por exemplo, restaurante, se você estiver no lugar, no ambiente fechado, você usa enquanto não estiver comendo, né? E quando nas esplanadas, que são os lugares que são, né, fora do restaurante, são tipo as varandas, aí não precisa de máscara também, né? Entendi. Então, mas na escola, tudo, a gente entra, troca a máscara social para máscara de trabalho, a gente já recebe para a semana, né, um número X, né, são 5 dias, são 10 máscaras, a gente usa 4 horas uma, e depois, depois do almoço, põe a outra máscara e usa a outra máscara e depois descarta, né? Então você não pode. As crianças não, crianças até 10 anos. Eu ia falar, as crianças andam sem máscara, não precisam? Sem máscara. Os adolescentes não. Na verdade, as crianças, elas precisam, não precisam usar máscara, mas é impressionante como assim, eles já estão muito treinados à lavagem de mãos, né? Então, eles já estão automáticos, eles limpam a mão da maneira correta, esfregam os dedinhos. A gente canta, eu já ensinei palavra cantada para eles, eles amaram, né? Eu mostrei o vídeo, aí uma garotinha, Ana João, falou assim, é muito fixe essa música, que é muito legal, né? Aí estão adorando, né? Então estão adorando cantar, né? Lava uma mão, lava outra. Então a gente cria uma rotina divertida, né? Tem que chegar. Eles chegam com os pais, né? Eles entram, eles sentam, a professora sempre a recebe, sempre é uma pessoa só que recebe a criança, né? Essa professora fica numa distância de segurança dos pais, com viseira, né? E máscara. Aí o pai mesmo tira os sapatos da criança, coloca numa sacolinha e põe os sapatos da escola. Esse sapato vai ficar ali lá fora, nessa sacolinha, até eles irem embora. Aí quando eles vão embora, o pai troca, põe o sapato de ir pra rua e aquele fica só na escola para não haver esse perigo de contaminação. Esse sapato da escola é um sapato que os pais mandaram e ele fica direto na escola, é isso? Sim, isso. Então a gente tem, tipo, croques, tem tênis, né? Tem sapatilhinha para as meninas, né? Então cada um traz o seu. Né? Eu estou anotando tudo. Vamos imitar Portugal nas coisas que bom, nossa, que você está relatando. Eu acho que essa troca é super válida, né? Eu acho que é muito importante. E aí as crianças entram, a primeira coisa que fazem é lavar a mão. Então elas lavam, elas desinfetam, vão lá para o banheiro, lavam a mão e vão lanchar. Primeiro lancha na classe. Então aí eles recebem uma fruta, né? E pão. Sempre maçã, banana, né, laranja, tal, e aí eles comem lá na classe. Depois voltam para lavar a mão novamente. Enquanto eles lavam a mão,
uma das auxiliares já vai desinfetando todos os lugares, né? Todas as cadeiras, toda a mesa. Aí eles levam a mão, vão até o banheiro, que eles chamam de sanita, né? E aí depois vão para as atividades. Toda vez que uma criança coloca a mão na boca, ela vai ter a mão desinfetada. Tá. Né? Então ela vai ter a mão, seja com com álcool gel, né? A gente também tem um sprayzinho de álcool que é mais fácil de aplicar, ou vai pro banheiro e lava as mãos. Lava as mãos. Então ou põe a mão no pé, né? Ou qualquer coisa dessas que são diferentes. E assim, os pais eles são muito parceiros, né? Eles e você considera essa parceria? Essa parceria vem de onde? Ela também é cultural? A escola ela cultiva essa parceria de que forma? Então, eu acho que, assim, eu cheguei há pouco tempo, mas o que eu tenho percebido? Aqui, não só em Portugal, mas em vários países da Europa, o que eu percebo é a questão do coletivo, né? Então, eles sempre pensam muito nessa questão. Não, é coletivo. Meu filho precisa estar independente porque eu preciso da creche e preciso que ele saber respeitar o que é coletivo é de todos, né? Eu acho que no Brasil, muitas vezes, a gente vê o coletivo que não é de ninguém. E aqui a gente tem, não, o coletivo é de todos. Então, todo mundo cuida, né? Então, assim, os pais sabem... foi até interessante, tem um garotinho que estava fazendo uma birra e tal... E quando ele foi entregue para os pais, para a mãe, ele chorava, assim, nossa senhora, aos prantos, tal. E a professora, eu falo que é tipo mãe portuguesa mesmo, né? Ela é carinhosa, afetiva, mas quando tem que brigar, briga. Aí ela falou, olha, mãe, ele está fazendo uma birra, eu não sei o que está acontecendo, ele vai ter que ir para a classe dos menores, tal. A mãe virou para o filho e falou, é o seguinte, não tem que fazer birra, não. A sua professora está falando, menininho desse tamanho, uma coisinha. E tipo, ele resolveu parar de chorar. Ele entendeu a mensagem, ele né, entendeu a mensagem. Nem mãe, nem professora, ninguém estava dando bola. Então, essa questão de, tipo, o professor ainda tem muita voz aqui. Isso é muito importante. Ele é muito respeitado, né? Tanto pelos pais, quanto pela direção. Ele tem um status social muito valorizado dentro de Portugal, né? Então, os professores eles são realmente pessoas que as pessoas atendem. Então, a professora falou, olha, seu filho está fazendo manha, não tem motivo dele chorar. A mãe não questionou em nenhum momento, alguém bateu, ele fez. Não, acabou, ali foi. A Fabiana colocou uma pergunta a respeito disso. Ela falou, e aqueles pais que são resistentes? Eu acho que você ainda não teve tempo de presenciar uma cena dessa, né, Claudinha, para poder relatar dos pais que são mais resistentes. Ou, de repente, não existe isso, porque é um outro viés cultural. De repente, não existe esse pai resistente, né? Pelo menos os pais, a professora nem comentou nada. Eu estou há uma semana e pouco, 10 dias, trabalhando, né, intensamente. Mas o que acontece? O que eu vejo é que os pais que estão levando, eles sabem que eles precisam da creche. Existem pais muito exigentes. Então, assim, estão exigindo que o filho almoce determinado tipo de comida, que nem a gente tem uma menininha lá que, quando ela come carne, eles não comem carne de porco, eles só comem carne de ave e carne de boi. E muito mais carne de ave. Então, ela falou, quando ela comer qualquer tipo de carne, que ela não coma sopa feita com carne. Então, eles fazem uma sopa específica para ela. Né? E ela exige isso. E assim, né? Quando é que a menina ia saber, né? Faz a sopa diferente. As refeições são diferentes. E não é por orientação médica, é por uma orientação da mãe. Né? Entendi. Que a mãe pediu porque... Ela falou, eu não quero que a minha filha coma tanta carne. Então, eles atendem, né? Nossa, isso me mostra uma relação de confiança muito grande. Porque essa mãe faz uma solicitação e ela tem certeza que a solicitação dela vai ser atendida. Talvez a gente consiga estreitar isso aqui no Brasil quando essa relação de confiança for
melhor estabelecida. Porque eu acho que Concordo. hoje em dia a gente tem um problema de a escola não confiar nos pais e os pais não confiarem na escola. Esse vínculo de confiança, ele está muito quebrado, né? Ele não tem que... Eu li outro Exatamente. dia que melhor do que colar uma vasilha quebrada é você olhar para isso, né, como um barro e você reconstruir. Então, essa relação dos pais e da escola, eu acho que ela não tem que ser emendada, ela tem que ser reconstruída. A gente precisa investir Concordo. de verdade numa reconstrução dessa relação. Eu até trouxe um Concordo livro, eu plenamente. trouxe alguns livros para brincar com você durante a live, e Opa! um dos que eu trouxe é esse aqui, Vida Líquida, do Bauman, não sei se você teve a oportunidade de ler, Não, já em ouvi que falar mais ele desse livro. fala muito dessa relação líquida que nós temos hoje, que ela escorre pelos dedos, né? Então a gente tem no paralelo a isso, uma descartabilidade de tudo, de materiais, Sim. de recursos ambientais, e temos a descartabilidade das relações também. Inclusive, eu Então vou aquele... Pode aproveitar falar. você falando dessa questão ambiental, né? A Cruz Vermelha de Braga, ela tem uma preocupação ambiental gigante, é um dos pilares dela. Então, nós que fomos chamados para trabalhar nessa emergência, né, do Covid-19, nós tivemos uma reunião de acolhimento online, lógico, né? E um dos pilares é a questão da sustentabilidade. Então, lá eles reciclam absolutamente tudo. Tudo. Existe uma preocupação com o gasto de água, gasto de materiais, economia de materiais, e o lixo, por exemplo, na cozinha, ele é separado. O lixo que vai para reciclagem, o lixo doméstico, o lixo que pode ser uma composteira. Então é tudo separado e é tudo, e eles têm e isso todo mundo, a instituição inteira. Então funciona de uma maneira muito, sabe, tranquila. Ah, tem aqui, olha, aqui é lixo doméstico, ali é lixo de comida, ali é lixo, ali é plástico, ali é papelão. Tudo muito bem identificado. E as coisas, e aqui existe em todos os bairros a coleta seletiva em qualquer momento. Então você não precisa, por exemplo, aí em Santos eu tinha um problema de ficar acumulando o lixo durante Isso. dias, né? Que só passa Aqui uma vez você por semana. aqui não, aqui você tem uns containers, que eles chamam contentores, separados por qualidade, né? Então tem plástico e metal é um contentor, vidro é outro, e papelão e papel é outro. E tem o lixo comum, que é separado. Então, o lixo doméstico, você vai nesse contentor e joga a qualquer momento do dia, e qualquer momento do dia, pode ser meia-noite, 6 da manhã, você joga nesses contentores o lixo limpo. Orgânico, o orgânico e o reciclável, né? São separados. Super tranquilo. Eu já visitei muitas escolas aqui, você sabe, né? Não só as públicas, mas eu já escutei coisas assim absurdas de nós separamos, mas na hora que a gente vai colocar lá fora, a gente não separa não, porque as crianças, às vezes tem criança que joga lixo sujo, né, que é o lixo orgânico, junto com o lixo limpo. Então na hora a gente põe, deixa aí só para a criança ir aprendendo. Como que a criança vai aprendendo se ele aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras? Uma criança dessa que separa, vê uma pessoa da limpeza jogando junto com o lixo orgânico, né, o lixo reciclável que ela separou com o lixo orgânico, todo o trabalho que você fez vai por água abaixo. Então, eu sempre falo, a partir do momento que a gente passa daquele portãozinho de entrada da escola para dentro, somos todos educadores, estamos todos a serviço da educação, estamos todos dando exemplo o tempo todo. Exatamente. E o pessoal que está trabalhando na cozinha, na limpeza, o pessoal da portaria, todos eles têm que passar por essa formação junto, né? Com os gestores, junto com professores, porque senão a gente tem uma fala que destoa dentro da escola. E aí você não chega em lugar nenhum. Não, a sua fala é perfeita, Débora. É exatamente isso. Tem que ser um todo. Não adianta fingir que está reciclando, fingir que está separando. Tem que fazer. Isso faz parte da vida, né? E isso se torna tão natural para as crianças que flui. Não é uma coisa difícil de se fazer. É uma coisa que faz parte da realidade deles, né? Então, assim, toda essa autonomia, toda essa
parceria entre família, escola, como você falou perfeitamente também, a relação de confiança entre pais e escola, elas são fundamental para que o trabalho flua, né? É o que eu sempre falo, não é um trabalho, é perfeito, não, eles vão aprendendo com os erros, né? Então, por exemplo, a outra coisa que eu ia comentar, a gente tem a temperatura medida toda vez que a gente entra na escola, né? Então, eu entrei na escola, eu e todas as crianças, todo mundo, tem uma funcionária que fica na entrada medindo a temperatura, né, de quem vai ficar, dos pais não há necessidade, mas das crianças e dos funcionários. E durante o período, mais para o final do período, também é novamente medida. Tem uma sala de isolamento, que foi uma sala que foi desmanchada para ser uma sala de isolamento. O que é uma sala de isolamento? É uma sala que qualquer criança, ou funcionário, ou qualquer pessoa da escola que tenha qualquer sintomatologia, e não precisa ser só febre, tosse e tal, tipo vômito, diarreia, mal-estar, qualquer coisa, vai ser isolada nessa sala, né? Isso é medida preventiva do Covid, porque ele tem muitos sintomas, né, diferenciados, principalmente nas crianças pequenas. Então, eles já foram orientados a isolar essas crianças ou funcionários nessa sala, e aí chama a DGS, que é a Direção Geral de Saúde, para vir examinar, né? Tá. Todos os funcionários da creche foram testados antes de começar a trabalhar também. Né? Todo mundo passou para ver se não tinha Covid. E esses testes vão continuar ocorrendo periodicamente para esses funcionários ou não? Somente se eles tiverem algum sintoma? Só com sintoma agora. Por enquanto, a gente, que nem eu fiz o teste, né? Graças a Deus negativo e tal, pôde começar a trabalhar no dia seguinte, né? Então E é muito interessante, falando da relação de confiança, eu fiz o exame, né? Fiz o exame, drive-thru e tal, né? Aquela do nariz, que é horroroso. Eu falei, quase tiraram meu cérebro ali e tal. Fizeram. 2 dias depois estava pronto, eu recebi o resultado via e-mail. Aí eu mandei um e-mail, né, uma mensagem para a pessoa do RH da Cruz Vermelha. Eu falei, chegou, deu negativo. Tá bom, eu falei, mando para quem? Ela falou, não precisa mandar. Deu negativo, né? É outra relação, né? É outra relação. Assim, Você sabe que eu li que existe uma pesquisa, eu não vou lembrar quem é o autor da pesquisa agora. Ele fez uma pesquisa que os países onde tem o maior número de índice de desconfiança são os países mais corruptos. Por quê? Porque a pessoa que não confia em ninguém, ela quer tudo só para si. Então, eu acho que um dos caminhos para a gente aqui, enquanto país, seria restabelecer essa relação de confiança, melhorar o nosso nível de confiança, né? Sim, mas as pessoas esperam muito... Não, mas como é que eu vou confiar? Eu só vou confiar quando as coisas começarem a mudar. Alguém tem que dar o primeiro passo. Eu trabalhei numa escola aqui, que era o Pedro Crescente, e eu lembro que eu tentei fazer um trabalho lá, com a questão da maré, né? Que tinha muito lixo jogado ali no Rio do Bugre, que fica atrás da escola. Quem conhece ali já viu que fica... Você olha, você não enxerga a água, né? E aí eu fiz uma reunião com algumas pessoas dali e perguntei assim, gente, se vocês pararem de jogar, logo fica limpo, né? A gente começa a acionar essas ONGs que colaboram e tiram lixo e a gente volta. Aí uma pessoa, né, falou assim... Mas se eu não jogar, o meu vizinho joga. Então a pessoa nunca dá o primeiro passo, porque ela fica olhando, nesse caso, literalmente, a grama ou o lixo do vizinho. Então, para que eu mude, eu tenho que dar o primeiro passo na confiança. Porque se eu desconfio de todo mundo, a Marinês está falando de confiança e responsabilidade, várias pessoas falaram a respeito da confiança aí. Eu trago, até agora, da nossa conversa, muitos exemplos, muitas dicas. Mas enquanto cultura desse povo, que eu estou trazendo hoje para o meu coração, muito forte é a questão da confiança. Quando você não pede para o outro mandar... Você já falou para mim que deu negativo, eu não tenho motivo para desconfiar de você. Mas aqui nós desconfiamos o tempo todo de todos, né? Então, se eu desconfio tanto do outro, será que eu sou tão confiável assim, né?
Para você ter uma ideia, eu aluguei arrendei, né, onde eu moro, né, minha moradia, não tem registro de, como que cartório, né? Você não precisa certificar, né? Eu tava há um mês no país, né? Não, já você Nossa. tá, então beleza. Fui lá, olha, assinou, a proprietária assinou e ponto, né? Então, assim, essa questão não. É o certo, todo mundo vai fazer, porque é para o bem de todos. Se todo mundo fizer certo, é bom. Hoje meu filho leu que Portugal é um dos 3 países mais seguros do mundo, né? Então eu acho que isso vem dessa educação, dessa confiança no outro, porque outro dia eu fui comprar presente aqui embaixo e tinha trazido só cartão, né? E deu cêntimos, um pouquinho. Aí eu falei, eu volto daqui a pouco, eu vou pegar o dinheiro ali em cima. Não, leva o O Fernando e traz o produto? dinheiro depois, sabe? Meu, é natural para eles, sabe? É uma coisa que eu não via assim, não sentia há muito tempo. Eu acho que o Brasil teve isso um tempo, mas foi perdendo com tantas Desculpa, decepções. engasguei. Imagina. Acho que eu me empolguei tanto com a confiança que engasguei. Vou pedir água. Nath, você faz um copo d'água para mim? Por favor. Eu Aí vai me esqueci dar de sede, pedir. né, seu bebê? Eu acho que a gente teve que foi perdendo sim, mas e que a gente sempre culpa a nossa colonização, a nossa origem, mas eu volto a falar que alguém tem que dar o primeiro passo e que a gente pode, na educação, estar, né, assumindo o leme dessa história, né, remodelando a história que a gente vive. Conta pra Eu gente tenho um uma. pouquinho da Deixa experiência eu só. com... Deixa, Tá, deixa eu te interromper, só para falar uma coisa que você com falou isso, certeza. eu tenho uma fala que eu falava para os meus alunos maiorzinhos, que quando começava, mas ele fez, eu fiz também e tal, eu falava, o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então não é desculpa, não é justificativo o outro não fazer ou fazer, e você tem que fazer o que é certo. Isso é uma questão ética com você, né? Eles até Perfeito. sabiam, né? Isso é básico. Perdoe pela Perfeito. interrupção. Não, eu queria que você contasse pra gente agora a sua experiência com os pequenos aqui no Brasil, que eu acompanhei um pouco, de contar e ler histórias para eles. E falasse o nome do seu livro, dos seus livros, né? Ah, é. De histórias infantis que encantam tanta gente. Então conta pra gente um pouquinho. Você foi embora e não fez uma atividade com os meus alunos? Vamos ter que fazer online Nem aí. fale, menina, nem me Lembra? fale. Eu tenho que voltar para fazer. Verdade. Então, a gente fez, né? Eu estava trabalhando na CEINF e a Fabiana sabia da minha, né, da minha fascinação pela literatura, dos livros. Ela falou, Cláudia, vai fazer um trabalho com essas crianças. E a gente fez um projeto chamado Ler para Acolher, que num primeiro momento era para ser só acolhimento de algumas escolas, né, em algumas escolas da prefeitura, que era uma leitura de alguns livros meus, né, na verdade a gente lia o Caraminholas na Cabeça, né, que é um dos livros que eu tenho, que fala sobre a imaginação infantil e tal, né, e depois eu li o Lápis na Mão e Voa Imaginação, também para eles. E eu levava as bonequinhas, que são personagens do livro, e a gente começou primeiro fazendo nos prezinhos, que não é prezinho, é primeiro ano, né? Não, é prezinho mesmo, no último da educação infantil. É o Né? pré. É o Fala pré. um oi pra Malu, que era sua aluna e tá aí. Oi, tia, oi, tia. Malu, meu amor! Lembra do que a tia falava? O certo é o certo, mesmo que ninguém... Agora você fala se a tia falava isso mesmo, hein? Pelo amor de Deus, vai falar que não Comenta aí, tia. Malu. Não era isso? O Qual nosso os livro, nossos tia combinados? Cláudia. O Oh. nosso livro. Nossa, isso é sério. Eu estou terminando de passar limpo o livro deles, né? Que é um livro que eu escrevi para essa minha classe, que foi a última classe que eu trabalhei no Brasil, como professora, né, titular. E foi uma classe muito especial, com crianças muito especiais, foram mega parceiras. Então eu fiz um livro que eles foram os personagens.
Então, todos os alunos foram personagens, eu era personagem, o diretor era personagem, e o livro, o mote é que a gente, nas aulas de histórias, viajava no tempo. E como eu sou meio atrapalhada, como as pessoas sabem que sou, né? O que acontecia? Eu esbarro no teclado, no painel, e as crianças vão uma para cada tempo, e eu perco todas as crianças na história, né? Que legal! Tem criança que está na casa de Anne Frank, tem criança que está no futuro, tem criança que está no descobrimento. E eu estou terminando de passar limpo o livro para poder fazer pelo menos um lançamento virtual, né, desse livro, né, que é... Estaremos todos no lançamento aqui. Ah, com certeza. Eu quero ver se até julho ele tá concluído de... Eu tive que fazer algumas modificações, né? Porque eu escrevo tudo à mão, né? Então, eu fui escrever a digitar, a gente tem que fazer aquelas alterações e tal. E o livro está ficando muito lindo e eu não vejo a hora de terminar para colocar, né, nas redes e eles poderem, porque foi muito especial esse trabalho para mim. Trabalhar com dados reais, né, com crianças que eu vi ali, que eu tive contato durante um ano letivo inteiro. E tenho ainda, porque a gente tem um grupo de WhatsApp e eles estão junto com a gente. Volta e meia eu falo, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles vão atrás, eles embarcam nas minhas loucuras. A Malu falou que é Malu Henriqueta. Isso tem outra coisa. Cada aluno meu... Eu imaginei que tivesse uma história aí, por isso que eu falei. Sim, olha, nós vamos sair daqui hoje com umas 10 pipocas pedagógicas. Você viu a leitura das pipocas? Hoje haja pipoca. Então, todos os meus alunos, eles me chamavam de... Eu falava que eu era Claudinha, Mariazinha, Fernandezinha, Marquisaquezinha. Né? Aí eles brincavam que eu era Cláudia Jennifer, Cacau Potter e tal. E eu contei uma história que, na época de faculdade, a gente dava apelidos para a pessoa assim... Era o nome da pessoa e um outro nome que não combinava com esse nome. Então, eram dois nomes que não tinham nada a ver, que nem Cláudia Jennifer, não combina, né? Então, foi Malu Henriqueta, Rebeca Estela. E aí, eu tive que batizar todos foram batizados, com nomes. Inclusive, esses nomes vão estar na apresentação do livro, né? Que eles fizeram um autorretrato com os nomes do 5º ano A. Né? Então, todos têm nomes especiais. Ela é Malu Henriqueta, né? Então, tem de tudo ali. Tem, como que é? Catarina Jussara, acho que ela vai lembrar, porque eu não lembro de todos os decor. Estão aqui, mas eu não lembro de decor. Então, assim, eu acho que levar a educação com leveza, com alegria, com a possibilidade de você sonhar junto, porque você como educadora, sabe, tanto quanto eu, o quanto a gente cresce e aprende com eles. Né? Com certeza. E quanto a gente começa a ter uma percepção diferente do mundo, né? E isso é muito importante. O vínculo é muito maior do que o conteúdo. Ele vai fazer uma diferença muito maior na vida dessas crianças do que o conteúdo que eles aprendem. Né? Então, eu falo que quando os 4 pilares da educação surgiram, né? Do aprender a aprender, aprender a ser, a conhecer, a fazer, surgiram num momento tão importante que pedia uma mudança na visão que a gente tem da educação e ainda assim ficaram como um quadro exposto ali que ninguém nem admirou o quadro, ninguém refletiu sobre o quadro, ninguém fez apreciação, ficava ali como um objeto de decoração. Porque onde nós discutimos o aprender a ser, o aprender a conviver, é na escola. Essa discussão tem que estar presente no nosso fazer, né? Eu tenho que olhar para o aprender a ser, para o aprender a conviver, como um conteúdo que é discutido na escola, que é planejado, que eu trago implicitamente numa atividade como você fez, em que eles colocavam apelidos e que depois eles fizeram o autorretrato. Quanto deles você descobriu numa atividade de autorretrato? Então, esses pilares, eles têm que estar cotidianamente na escola. E eles acabam ficando expostos só. Como a missão, visão e valores de algumas empresas, que viram um quadro só decorativo, mas que não são vividas, não tem vida naquilo. Os 4 pilares, eles têm que entrar na escola com vida. Eles estão entrando por meio de um papel, não correndo nas veias dos professores, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Fundamental. E isso é fundamental. Tem que estar... O professor...
ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz, ele tem que ter essa disponibilidade afetiva, o que não é fácil. Eu falo que é uma profissão absolutamente desgastante no sentido da gente ter 200 dias letivos, 5 horas por dia, até mais, né, dependendo da carga horária, com as mesmas pessoas durante o ano inteiro. Então, são 200 dias, mais da metade do ano, né? É um contato muito intenso. Né? Então, é uma relação que o professor tem que ter um suporte e tem que saber que vai se envolver não só de conteúdo. O conteúdo é importante, claro que é, mas ele não é a única coisa importante. A Com certeza. Do vínculo, do aprendizado, como você falou, aprender a ser, né? O aprendizado emocional, de convivência, de respeito, é muito grande. E isso é fundamental. E a gente tem que fazer isso também, porque fora de casa é o primeiro lugar que ele vai aprender essas novas regras, conviver com outras pessoas, com diferenças, né, com juízos de valor, né? Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é. É na escola. Não adianta falar. A Dani está comentando que ela fez um livro no Barão, eu acompanhei toda a produção que ela fez com os alunos e foi nesse sentido de... Eram alunos que tinham dificuldade de aprendizagem e participavam de um programa federal chamado Mais Educação, que você conhece, que era o programa que eu acompanhava aqui. E esses alunos que tinham aquele estigma de que tinham preguiça, não aprendiam, eles produziram coisas lindas. Eu gravei aulas em que eles entrevistavam, em que eles comentavam. A Cláudia também mandou um beijo. Cláudia, um carinho enorme por você. Eles estão mandando beijos aqui, Osélia entrou também. Para todos, saudade. E, Claudinha, que dica você daria para esse professor? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live só para falar do periscópio, porque vai acabar o tempo e nós nem começamos o periscópio, hein? Eu acho que vai precisar de uma outra. Mas vamos que eu adoro falar, você sabe, né? Eu também, então a gente faz assim, a gente abre aí e fala, gente, hoje o assunto é esse. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até agora, por todos os recados, pelo carinho de vocês. Claudinha, não há palavras que definam o que você faz, porque eu vi o seu trabalho de perto, eu vi o resultado que isso tem, como você consegue encantar as crianças. Eu acho que eu tive o privilégio de ver algumas pessoas encantando por aí.